Meus irmãos, hoje nós chegamos finalmente ao nosso último estudo sobre o assunto que eu tenho tratado há algum tempo, que eu comecei, na verdade, em dezembro, e não pudemos ter estudo durante o mês de janeiro. Então, voltamos no mês subsequente e hoje, se Deus quiser, no primeiro dia de abril, iremos concluir. Por que nós chegamos até hoje aqui? Na verdade, esse tema ele poderia ser abordado ainda durante um bom tempo. Eu precisei aqui condensar e resumir o máximo que eu podia para que nós nos atermos somente aos pontos principais, pelo menos as bases, os argumentos. Como eu expliquei outras vezes, ainda falarei hoje novamente, qualquer dúvida, qualquer questionamento que houver após o estudo de hoje, eu oriento o quê? Que os irmãos escutem todos os estudos que foram dados, esse é o 6º, após ouvir, pastor, o senhor não tocou nesse ponto, ou esse ponto foi tocado, mas eu acho que faltou um aprofundamento maior. Os irmãos terão total liberdade para perguntar, e assim eu irei também respondê-los. O que foi que fizemos até aqui? Nós gastamos 3 estudos mostrando os argumentos bíblicos e teológicos para a posição que eu estou defendendo, a saber que o uso de instrumentos musicais no contexto da nova aliança não é ordenado pelo Senhor Deus. E partindo do pressuposto de que nós subscrevemos e cremos piamente no princípio regulador do culto, isto é, que Deus ordena como deve ser a sua adoração, e qualquer coisa fora disso está proibido pelo Senhor Deus, a sua palavra proíbe terminantemente. Então, a conclusão lógica disso é que, se não há ordenança do Senhor Deus na nova aliança para o uso de instrumentos musicais, logo eles estão proibidos. Eu procurei deixar claro que a posição aqui apresentada, ela não significa dizer que o uso de instrumentos musicais está proibido em qualquer lugar, em qualquer contexto. É óbvio que não. A defesa aqui que a posição apresenta é quanto ao culto solene. Ao culto solene. Também deixei claro, pelo menos assim me esforcei para deixar claro, e quero reiterar isso hoje, que nem toda igreja que tem essa prática, infelizmente em nossos dias a maioria, ela se constitui por si só uma igreja falsa, digo, uma igreja apóstata, não irmã. Não é essa a nossa posição. O que nós cremos, expusemos aqui, e sendo consistente com o que a Bíblia ensina, e ao mesmo tempo também nossos padrões de fé, nossos documentos confessionais, é que tais igrejas são menos puras. Essa é a linguagem bíblica e confessional. A igreja é menos pura, à medida em que o seu culto, a sua doutrina, o seu governo, bem como a disciplina, se está ou não de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente tem que trabalhar isso com muito cuidado. Certamente que eu creio que se trata de algo muito sério, uma vez que trata do culto solene, e trata-se de um elemento da antiga aliança, do culto cerimonial que está sendo praticado ou usado no contexto da nova aliança. Está na mesma categoria, irmãos, nesse sentido, tá? Nesse sentido, em termos de natureza, na mesma categoria que os incensos, que os sacrifícios, holocaustos, todos aqueles elementos cerimoniais da antiga aliança. Então, se nós consideramos como um absurdo, e devemos considerar igrejas que procuram se judaizar, elas tentam se judaizar, né? Ainda que não usem os termos, mas a verdade é essa, os seus cultos são altamente judaizantes, suas liturgias, com vários elementos cerimoniais, não deveríamos estranhar, chegar à mesma conclusão, na verdade isso é a lógica, observar o uso de instrumentos musicais da mesma forma que tais elementos judaicos. Então a ideia é de pureza, aqui é o nosso debate, aqui é o nosso foco. E isso não se trata de uma coisa pequena, como eu mencionei, e um tipo de questiúncula. Não, o pastor está se apegando a coisas que não são tão importantes. É claro que a pureza do culto solene é algo importante. Ou não importa como Deus quer ser adorado, como Ele quer ser servido, como Ele quer ser cultuado. Lembre-se do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 4.
Caim oferta um culto a Deus não ordenado. A consequência veio. Nadab e Abiú, em Levítico 10, da mesma forma. E nós temos outros exemplos bíblicos de pessoas que apresentaram ao Senhor Deus um culto que ele não havia ordenado, e as consequências, se não foi morte imediata, como aconteceu com Nadab e Abiú, pelo menos alguma consequência grave sobre a vida do indivíduo, da própria congregação, sobreveio. Porque Deus tem zelo, como diz o próprio segundo mandamento, ele tem ciúmes, ele tem todo o cuidado com o seu culto. Ele não aceita ser adorado conforme ele não ordenou. Depois dos argumentos bíblicos e teológicos, nós vimos os principais, e o principal, o central é este: os instrumentos musicais estão na categoria de algo cerimonial, do culto da antiga aliança. Nós vimos o que depois disso? Nós vimos uma aula somente acerca de citações históricas, o testemunho histórico da igreja. Eu pulei várias citações aqui, não tinha como ler todas, porque são muitas, e outras que nem estavam aqui, separadas para serem lidas. Nós temos testemunhos de pais da igreja, no período da patrística, ou seja, logo após o período apostólico. Nós temos testemunho do período medieval, nós temos testemunho da reforma, então, da pós-reforma, pensando aqui não apenas em puritanos. Nós temos testemunhos mais contemporâneos, digo, do século XX para cá. Então, há uma gama, como eu disse, uma nuvem de testemunhas falando a mesma coisa. E quando eu citei isso, o estudo que eu dei sobre isso há 2 domingos pelo menos, eu deixei claro também para os irmãos que a intenção não era fundamentaremos nossa prática na Igreja Presbiteriana Betel ou qualquer outra igreja meramente no que a história da igreja fala. É claro que não. A nossa prática tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Nós devemos praticar o que a Bíblia ensina. Então, por que o pastor utilizou o testemunho histórico? Ora, o testemunho histórico ele tem peso no sentido de nós demonstrarmos o que a tradição diz sobre isso, e para nós ela não é pequena a sua importância. Nós não colocamos a mesma categoria que a Igreja de Roma o faz. Ela não tem o mesmo peso que a palavra de Deus, mas tem sim importância, como um testemunho, como um eco da verdade de Deus sendo ecoada ao longo dos séculos, bem como também para demonstrar que nós não estamos aqui fazendo teologia no vácuo, mas subindo sobre os ombros de gigantes que já falaram as mesmas coisas com muito mais profundidade e detalhes do que nós no passado. Não apenas nós vimos testemunhos de homens isolados, irmãos, de teólogos isolados. Nós vimos também, eu citei um ou outro aqui documento da história da igreja, de concílio, de igreja se reunindo para deliberar sobre o assunto. Uma outra razão também para poder fazer ou citar esse testemunho histórico é para mostrar que a posição que defendemos não é nova. Não é nova. Ela soa como esquisita, como qualquer coisa pode soar como esquisita ou estranho para nós, quando nós não conhecemos. Não foi assim com você? Imagino que sim, assim foi comigo com relação a outras coisas que eu passei a aprender quando eu fui tornado crente, quando eu fui convertido ao Senhor. Eu não nasci na fé cristã, nasci num contexto apóstata, da igreja de Roma. Então, muita coisa eu aprendi acerca da palavra de Deus depois que eu conheci a fé verdadeira. E mais coisas eu aprendi ainda e tenho aprendido depois que eu conheci a fé reformada. Então, muitas coisas para mim, isso aqui é estranho, isso aqui é esquisito. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento disso. Mas não é porque eu não tivesse conhecimento disso que significa dizer que não foi praticado outrora na história da igreja. E como eu disse, com um vastíssimo relato de pessoas praticando. Então é um argumento falacioso quando alguém diz assim, isso é uma coisa de sectaristas, de pessoas que são radicais, é um ou outro defendendo. Espera aí. Olha para a história da igreja. E na maior parte da história da igreja, durante muitos séculos, essa foi a prática vigente. A sua maior parte, pelo menos. O último estudo nós vimos, aqui eu vou concluir meu resumo para poder entrar no de hoje. Nós vimos algumas questões práticas. Eu recomendo que você escute o último estudo também, porque eu citei aqui pelo menos 4 ou 5 questões que envolvem a prática mesmo, o uso de instrumentos na prática e as complicações que isso traz. Citei exemplos de problemas de grupo de louvor e outras coisas do tipo. Mais uma vez, esse estudo não teve o interesse, o objetivo de dizer que por conta de práticas errôneas, por conta de abusos e problemas que acontecem no uso de instrumentos musicais e grupos de louvor, deixaremos de ter na igreja. Não foi para dizer que nosso fundamento é este,
mas somente também para enriquecer ainda mais e mostrar as consequências de quando há desobediência com relação à palavra de Deus. Como eu falei no último estudo, quando Deus ordena algo, Deus ordenou algo, e esse algo deve ser praticado, deve ser feito. Nós, por sermos pecadores, não realizamos perfeitamente e há problemas na execução dessas tarefas, quanto mais quando Deus não ordenou algo e nós tentamos colocar em prática. Os problemas serão ainda maiores. O estudo de hoje, que é o último dessa série, dessa minissérie de 6 estudos, ele focará nas objeções, isto é, alguns dos principais argumentos usados a favor do uso de instrumentos musicais no culto solene, procurando ser honesto aqui com a posição, com o que os nossos adversários dizem. Primeira objeção, e eu estou seguindo mais uma vez aqui como roteiro, pelo menos como script, como aqui uma espécie de esboço, o livro, o e-book que eu coloquei no grupo da igreja, Louvor à Capela. Primeira objeção: não há nenhum verso explícito que declare que a música instrumental é revogada. O argumento diz que não existe nenhum texto da palavra de Deus, e aqui pensando sobretudo com relação ao Novo Testamento, não há nenhum texto da palavra de Deus que fale explicitamente que a música instrumental foi revogada no culto solene. E isso é verdade. Perceba o argumento. Um texto explícito. Por exemplo, não terás instrumentos musicais da Nova Aliança. Não farás uso desses instrumentos no contexto do culto solene. Coisas do tipo. Não há um texto dizendo isso. Como é que a gente responde a isso? Primeiro que já foi demonstrado nos estudos iniciais, e o autor também fala sobre isso aqui com relação aos argumentos que ele apresenta, que a música instrumental ela estava inerentemente ligada ao ofício levítico, bem como também à adoração cerimonial da antiga aliança. Isso já foi demonstrado. Nós vimos que o uso desses instrumentos estava ligado tanto ao ofício levítico, não perca isso de vista, bem como também à adoração cerimonial. Ora, se o Novo Testamento, esse é o raciocínio, para a gente responder, se o Novo Testamento revoga o ofício levítico e a antiga adoração cerimonial do pacto, então qual é a consequência necessária? Qual é a consequência necessária? A música instrumental é revogada com ela. A ideia é que quando uma categoria é abrogada, então necessariamente todos os detalhes dentro dessa categoria também são abrogados. Colocando em outras palavras, se já foi provado que os instrumentos musicais estavam inerentemente ligados ao ofício levítico e ao culto cerimonial, se estes caem, se estes não continuam, não permanecem, e esse é só mais um elemento dentro deles, qual é a consequência necessária disso? Eles também caem. Segunda maneira de responder isso, e eu também já lidei com esse argumento de alguma forma, eu já falei sobre isso nos primeiros estudos, pelo menos pontualmente, deixa eu me aprofundar um pouco mais aqui. Uma segunda maneira de responder a isso, e está dentro desse argumento, é a seguinte: meus irmãos, há declarações explícitas revogando o sacrifício de animais e leis dietéticas. Contudo, nem tudo que o Antigo Testamento, que na Antiga Aliança foi prescrito por Yahvé ao seu povo, nem tudo, todas aquelas prescrições, estão sendo descritas no Novo Testamento como abrogadas. Detalhe por detalhe. Você não tem. Nós não temos no Novo Testamento uma fala ou um texto, mesmo em Hebreus, que é um dos principais, o principal que mostra essa descontinuidade do cerimonialismo. Você não tem o Novo Testamento delineando, descrevendo detalhe por detalhe. E o incenso, e não sei o que, isso aqui, cessou, não continua mais. Não tem. Colocando de outra maneira. Ora, o mesmo argumento que é usado para defender o uso de instrumentos, dizendo que não há um texto explícito revogando o seu uso, também poderia ser utilizado com relação a outros elementos da antiga aliança que também não possuem um texto explícito falando isso. Há um autor que coloca assim, ele diz assim, ele vai resumir essa forma de a gente responder. Ele vai dizer assim, os escritores do Novo Testamento, nos dizem
quais são as observâncias que Deus requer sobre o Evangelho, e não quais instituições foram revogadas. Eles nos ensinam que a ceia do Senhor deve ser perpetuamente administrada, mas não dizem que a Páscoa já não deve ser observada. Não dizem expressamente que a música instrumental deve ser silenciada no culto, mas nos dirigem e nos mandam oferecer continuamente a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto de nossos lábios, dando graças ao seu nome, cantar com graça, fazendo melodia em nossos corações a palavra de Cristo contida no livro dos Salmos, sendo Hebreus 13:15 e Tiago 5:13. Percebe qual é a forma de responder aqui? Pegando a Páscoa como exemplo. Você não encontra no Novo Testamento um texto explícito. Por favor, a gente precisa ser preciso com relação aos nossos termos que a gente utiliza, principalmente quando se refere a fazer teologia, a extrair doutrina da palavra de Deus. A gente não pode ser vago, não pode simplesmente dizer uma coisa, eu acho que é isso, ou usar um termo muito genérico, a gente tem que ser muito preciso. Explicitamente, não há nenhum texto no Novo Testamento que revogue a Páscoa judaica, como, por exemplo, dizendo que a Páscoa não deve ser continuada. Mas, quando você vê o desenvolvimento, o progresso da revelação, o significado da Páscoa, o seu cumprimento na pessoa de Cristo, o que o próprio Cristo fez na noite ali em que ele vai ser entregue, aquela quinta, que ele ceia com os discípulos, tudo isso, nesse desenvolvimento da revelação e nas ações de Cristo quanto a isso, e posteriormente dos apóstolos, nós percebemos uma descontinuidade da Páscoa veterotestamentária. E a sua continuidade na ceia do Senhor. Tanto é que você percebe isso nos escritos de Paulo, quando ele fala aos Coríntios, mostrando como Cristo e a sua obra consumada é a consumação da Páscoa. E a continuidade disso, digo, essencialmente, a Páscoa continua, essencialmente a sua essência, a sua natureza, o seu principal ensino permanece na ceia do Senhor. Os elementos externos utilizados em relação à Páscoa são descontinuados porque Cristo já cumpriu. Não há mais nenhum sacramento cruento na nova aliança. Na antiga aliança, a Páscoa, derramava-se o sangue do cordeiro. Na circuncisão, derramava-se o sangue do menino, o prepúcio da criança. Na nova aliança, os sacramentos, eles não têm mais não somente sacramentos, não há nada mais cruento, nada mais com sangue derramado, porque isso foi cumprido por Cristo. Da mesma forma, irmãos, a ideia é essa. Uma vez que Deus, na nova aliança, você percebe que na sua palavra não há nenhuma menção de uso de instrumentos musicais no contexto do culto da nova aliança, e a ordenança é simples em dizer: canta com os lábios, canta com a tua boca, faz melodia no coração. O que é que o texto está nos ensinando? Em outras palavras, não há nenhuma necessidade de explicitar isso nesses termos, da mesma forma que não há com relação também à Páscoa. Ele diz assim ainda: o Shabá e o sinal e selo do pacto que é dado às crianças, por exemplo, no caso aqui o batismo, são transferidos para o novo pacto sem declaração explícita, porque são detalhes morais e do pacto que devem vir junto com a lei moral e o pacto de graça, respectivamente. Mas ordenanças temporárias e cerimoniais, tais como as do templo ou aquelas pertencentes à peculiaridade nacional de Israel, não têm um caráter moral ou pactual em si mesmas desta maneira. Segunda objeção que é levantada: se a música instrumental é abrogada, então também o canto deve ser o canto, porque eles ocorreram juntos no Antigo Testamento. Percebe qual é o argumento aqui? Porque os dois ocorreram juntos, pelo menos durante um tempo, na Antiga Aliança, os instrumentos e o canto, o cantar ao Senhor. Então, se um cessa, o cântico também deveria cessar. Se não há mais os instrumentos na Nova Aliança, então também não deveria haver cântico. Antes de eu prosseguir aqui lendo, eu queria fazer um comentário breve sobre isso logo aqui de cara, que é o seguinte: um dos problemas que você tem com essa fala é a confusão que pessoas e até mesmo teólogos fazem quanto a você não saber distinguir as próprias ordenanças divinas. Como assim? Um dos argumentos comuns para se falar contra a salmodia exclusiva no culto solene é o seguinte argumento:
Se nós podemos orar ao Senhor Deus, com nossas palavras, digo, não precisa se ler um texto inspirado, por que nós também não podemos apresentar ao Senhor Deus um cântico que não seja inspirado, ou seja, composto por um homem? Por que não? Eu não vou aprofundar isso, já falei sobre isso tantas vezes em nossa igreja, mas apenas para você ter uma ideia do paralelo que eu quero demonstrar aqui, a confusão que existe. Ora, só vou argumentar até aqui essa parte. Veja, você tem que entender que, por mais que todos eles tenham algo em comum, a oração, o canto, a pregação, a leitura da palavra, os sacramentos sendo administrados, o que eles têm em comum? Algumas coisas. Uma delas são elementos de culto, que são ordenados por Deus. Mas cada elemento é regulado pelo Senhor Deus. O que significa dizer que nem todo elemento será regulado da mesma forma. Há distinções entre eles. Há especificidades com relação a cada um deles. A gente não pode dizer, bagunçar tudo, dizer, se um é assim, o outro necessariamente tem que ser assim. Não. Quer ver um exemplo com relação à execução de elementos? Ora, com relação à execução desses elementos, o cântico, ele é executado como? Em uníssono, todos cantando juntos. A oração, um tem que orar e todo mundo tem que calar a boca, silenciar, porque senão vira confusão no culto solene. Percebe que na execução deles, você tem distinção já aqui. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Mas é uma resposta da igreja a Deus? Não é a igreja respondendo ao Senhor através de oração e de cântico? Sim, mas há distinções na sua execução, bem como também, nesse caso, no seu conteúdo. Só ilustrei aqui para os irmãos entenderem que existe um ponto de contato aqui. Qual é o ponto de contato? Fazer confusão, dizer, se uma coisa era assim, essa também vai ser assim. Calma, não é assim. Não necessariamente. Na sequência, ainda com relação a isso, vamos responder essa questão se um cessa, o outro também cessa. Ele cita aqui um teólogo, o autor, que diz assim, o Dr. Candish, deixa eu pronunciar essa. Ele dá duas razões pelas quais esta objeção não se sustenta. Primeiro, o canto não estava tão peculiarmente ligado ao sacrifício como o toque de trombetas. Então, o ato de cantar ao Senhor não estava tão peculiarmente ligado ao toque de trombetas. Ele está falando com relação ao sacrifício, né? Quando o sacrifício era realizado, era feito. Segundo, que os instrumentos era peculiar ao serviço do templo, enquanto que o canto não era. O argumento só se aplica em relação aos elementos específicos e temporários do culto, não aos genéricos e permanentes. Como assim, pastor? Como é que o canto não era tão ligado ao templo como de fato eram os instrumentos? Nesse ponto aqui ele está dizendo o seguinte: cantar ao Senhor Deus, entoar louvores ao Senhor Deus, era algo feito antes do templo existir, e mesmo depois que o templo passou a existir, quando foi construído no período de Salomão, o canto também era entoado, era feito fora do templo. Não era algo ligado somente ao templo. E os instrumentos? Era algo ligado ao templo. Lembra? Eu vou citar isso mais uma vez. O salmo que nós cantamos aqui tantas e tantas vezes, 137. Nós penduramos as nossas harpas. Eles estão cantando o contexto do cativeiro babilônico. Estão dizendo o quê? Estamos longe de Jerusalém, estamos longe do templo. E as harpas não mais eram usadas, mas estavam o quê? Cantando. O canto era entoado nos lares, o canto acontecia nas sinagogas, que foram construídas, inclusive, não há consenso entre os estudiosos, mas boa parte entende que, pelo menos uma boa parte entende, digo assim, tem gente que tem uma discordância quanto a isso, mas muitos entendem que elas foram construídas no período babilônico. Independente disso, nas sinagogas, a adoração a Deus era muito simples, não tinha instrumento, não tinha sacrifício, era muito semelhante ao que depois se tornou o culto da Nova Aliança. Bem enxuto o culto. Leitura da palavra, instrução, oração, cântico dos salmos, era o que acontecia. Então a gente não pode conectar o canto aos instrumentos como se fosse uma coisa inerentemente ligada, como um só acontecia com o outro, de forma alguma. Os cânticos, antes dos instrumentos, seriam usados no culto solene, no templo, antes do templo existir. E mesmo depois, sem os instrumentos também eram entoados. Ele segue e diz assim, preciso recortar aqui, porque tem coisas que eu preciso avançar, eu não posso ficar só nesse ponto. Vamos lá. Mas esse ponto aqui, ainda sobre essa questão da resposta
ao cântico atrelado aos instrumentos. Embora muitas vezes leiamos que a música é usada para cantar os louvores de Deus sob o Antigo Testamento, ainda o que foi dito a respeito de ser um tipo daquela alegria espiritual que atende ao nosso louvor a Deus pelo privilégio da redenção que Cristo comprou, seja verdade, então esta objeção parecerá não ter peso, pois este tipo é abolido juntamente com a lei cerimonial, e pode ser mais adiante observado que, embora tenhamos lido sobre o uso da música no culto do templo, ainda não parece suficientemente que ela tenha sido usada nas sinagogas judaicas, no qual, como eu falei agora há pouco, no qual o modo de adoração se assemelhava mais ao que é atualmente realizado por nós em nossas assembleias públicas. Mas o que pode determinar suficientemente esta questão é que não temos nenhum preceito ou precedente para ela no Novo Testamento, seja da prática de Cristo ou de seus apóstolos. Terceira objeção. Então, vê se essa ficou clara. A objeção é, os instrumentos musicais, se eles não continuam, o canto também não deve continuar. É um absurdo argumentar dessa maneira. Tanto pelo que eu falei já, com relação ao cântico, ele ser praticado, ser entoado antes dos instrumentos, e mesmo quando eles são usados durante o templo, fora do templo, bem como também, irmãos, o cântico é um dever moral ao Senhor Deus. Adorar o Senhor Deus através da música, cantar ao Senhor Deus. Isso não está preso ao uso de instrumentos. Terceira objeção, e essa é a objeção que, via de regra, dá mais trabalho para responder. E não é porque ela é uma objeção, olha, derruba o argumento, não é essa a questão. É porque existem objeções a doutrinas que elas são melhor formuladas. E por serem melhor formuladas, pelo menos no sentido de se levantar ali uma oposição que precisa de uma melhor formulação na hora de responder, para não ficar nenhuma dúvida. Exemplo disso, uma forma de você ter uma objeção que ela fica melhor formulada. Melhor formulada no sentido de que, deixa eu colocar isso melhor, tá? É que vai dar maior trabalho para responder, porque algumas falas que estão sendo proferidas, existem alguns mal-entendidos. E você não basta dizer sim, não, é isso, não. Você precisa responder, olha, isso não significa isso, na verdade quer dizer isso. Precisa redefinir os termos, no caso, né? Porque uma vez que a pessoa definiu errado os termos, então por isso dá mais trabalho para responder. Vamos lá. A música instrumental é uma ajuda ao canto congregacional e é uma circunstância de adoração. Logo, o seu uso não viola o princípio regulador do culto. Qual é o argumento aqui? Podemos usar instrumentos na nova aliança porque ele se encaixa, o seu uso se encaixa naquilo que é chamado de circunstâncias. Circunstâncias. E tal argumento, como eu disse, ele precisa ser melhor respondido, a objeção precisa ser melhor respondida, porque está se valendo aqui de uma expressão confessional. Aí gera uma problemática ainda maior. Ou seja, quem argumenta dessa forma está argumentando usando a confissão de fé de Westminster, além da Bíblia. Querendo dizer que o que a confissão de fé fala sobre isso dá apoio. Deixa eu ler o que o texto da confissão de fé fala. Você pode abrir, se estiver com ele aí, a confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 1, capítulo 1 da confissão de fé, capítulo 1 da confissão de fé, na seção 6. O capítulo 1 fala sobre a Sagrada Escritura, sobre a Palavra de Deus. Aí nessa seção 6 diz assim, seção 6. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser por boa e necessária consequência deduzido dela, a qual nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. No entanto, reconhecemos ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. E aí vem a expressão, agora escute com atenção, mais ainda. Que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, quem fala isso está dizendo o seguinte, quem usa esse texto está dizendo o seguinte, os instrumentos musicais, o seu uso se enquadra nessa expressão, circunstâncias,
Nós não podemos tratar como um elemento de culto, mas é uma circunstância e logo pode estar presente. Esse argumento, ele foi profundamente respondido, irmãos, e eu vou endossar isso. Leiam, quando vocês puderem. Eu sei que a gente tem nosso tempo corrido e tudo, mas quando puderem, encaixem suas leituras. Eu coloquei o artigo, o texto lá no grupo da igreja também, de um autor chamado John Girardin. Acho que a pronúncia é essa, é um francês, o nome, a pronúncia, né? Girardin. John Girardin. Se não for essa pronúncia, me perdoem, mas ele argumenta de forma extensiva e profunda sobre o porquê que nós não podemos considerar os instrumentos musicais como circunstâncias de culto. Aqui você vai ouvir a resposta condensada, bem resumida. Por que não são circunstâncias de culto? Então vamos lá. Primeiro motivo. Esta aplicação, qual a aplicação? Pegar o princípio da circunstância e aplicar ao uso de instrumentos musicais. Essa aplicação, que é feita pelos que argumentam assim, contradiz a intenção original da confissão de fé sobre as circunstâncias. Como assim, pastor? Os autores dos padrões de Westminster, da confissão de fé de Westminster, não tinham essa intenção. Não tinham. Eu vou explicar isso, tá? Porque eu não estou falando aqui do campo subjetivo meramente. Você está falando do que eles estavam pensando, imaginando no coração deles? Não. Do que eles efetivamente demonstraram em argumentação, em definição do que é, definindo o que é circunstância, bem como também como isso contradiz o restante do ensino confessional. Escute, aplicar esse princípio à música instrumental na adoração pública seria sustentar que naquela única expressão, os puritanos de Westminster contradisseram e subverteram toda a sua doutrina sobre o assunto. Irmãos, tanto internamente nos documentos, como também na exegese que os puritanos faziam dos textos bíblicos, a sua grande maioria esmagadora era contra instrumentos musicais. Eu falei com relação ao testemunho histórico aqui, o quão foi comum na época dos puritanos se remover órgãos de igrejas. Muitos deles usavam em casa, não tinha nenhum problema de usar em casa, mas tiraram das igrejas. Então, em termos de conhecimento, de produção teológica, de escritos, bem como também de prática, eles lutaram arduamente para remover os instrumentos musicais da igreja. Então, como é que alguém pode afirmar que aqui uma aplicação legítima seria usar instrumentos? É claro que eles não tinham isso em mente quando escreveram sobre isso. Além disso, a música instrumental não satisfaz os critérios de uma circunstância de adoração, como nós veremos. Não satisfaz. Porque quando se fala sobre circunstância de adoração, a gente não pode imaginar que isso está de maneira solta. Como é que diz a expressão? Diz assim, que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comum às ações e sociedades humanas, ou seja, são coisas, são circunstâncias que são comuns ou comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. Então isso não está ao léu. Existem princípios que norteiam o uso, ou nesse caso, o entendimento do que são essas circunstâncias. Segunda coisa, com relação a isso ainda, as circunstâncias são necessárias para a realização dos atos de adoração ordenados. A música instrumental não é necessária, como eu falei no último estudo, nem para o ato de cantar louvor, nem para a execução decente e ordenada do ato. Portanto, não é uma circunstância. Percebe? Eu falei no último estudo que o uso de instrumentos não é algo necessário. Lembra? Esse argumento, não por si só, não é usado para a gente ter ou não ter instrumento. Não é esse o ponto. Mas a gente tem que convir, isso é uma questão básica. Irmãos, qualquer pessoa entende isso. Qualquer indivíduo que até defende os instrumentos não pode negar isso daqui. Ou seja, ninguém em sã consciência e sendo honesto vai dizer assim, só podemos adorar ao Senhor com instrumentos musicais no culto solene. Quem é que vai falar isso, honestamente? Quem é que vai dizer, para cantar a Deus só podemos cantar se tiver um instrumento pelo menos? Quem é que vai dizer isso? Então, se ninguém pode honestamente afirmar isso, é por quê? Porque não é algo necessário, de vital importância, que tem que estar presente. Caso contrário, não tem adoração, não tem culto, não tem cântico. Não é necessário. Pois bem,
Uma vez que não se enquadra nessa categoria, não pode ser uma circunstância. É uma imposição sobre o ato, não um acompanhamento necessário para a execução ordenada do ato. A história confirma isso pelo simples fato que, na grande maioria da história da igreja, não se utilizou instrumentos musicais, como eu já citei aqui também. Mais uma vez o autor vai falar: como então pode ser mantida a sua necessidade para o canto de louvores? Pode uma circunstância ser necessária para a realização de um ato, quando o ato foi realizado sem ele, e agora é continuamente Shabá após Shabá, ou seja, dia do Senhor após dia do Senhor, realizado sem ele? Dizer que a música instrumental auxilia na execução do ato é mudar a questão. Dizer que auxilia é mudar a questão. A questão não é útil, a questão é necessário? Pronto. É necessário? Se a resposta é não, não é necessário. A gente pode ter adoração a Deus sem isso. Então não se encaixa numa circunstância. Terceiro, as circunstâncias não devem afetar diretamente os elementos de culto. O horário, aqui eu vou dar exemplos de circunstância. Horário, lugar, vestuário, piedoso, é claro, postura, não tem influência direta sobre os elementos da adoração corporativa, nem sobre como eles são feitos. Circunstâncias não são parte dos atos em si, mas sim condições necessárias ao seu redor. Isso não pode ser dito da música instrumental. Não pode. Vamos lá. Vamos pegar aqui os exemplos que são listados. O horário. O horário do culto, da adoração a Deus, é algo que é circunstancial. Reverendo, o senhor está dizendo então que aí tanto faz o horário que a gente vai adorar a Deus? Entenda isso. Não é tanto faz. O que é que diz, mais uma vez, a confissão com relação a isso? Qual é o princípio? Pela luz, que é ordenado pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra. Então, com relação ao horário, na palavra de Deus, nós temos regras gerais que nos apresentam o culto solene sendo feito pela manhã e à noite. Então, há base bíblica para poder afirmar isso. Eu ainda vou aprofundar isso um dia, se Deus quiser, aqui na nossa igreja. Mas por hora, você tem essas regras gerais. Pois bem, mas o horário exato será às 5 da manhã o culto solene, ou então será às 9, como é na nossa igreja. Isso é regulado, isso é direcionado por tais princípios. Quais? Prudência cristã, a luz da natureza. Então existe uma flexibilidade quanto a isso, essas questões que são circunstanciais. Assim também como o culto vespertino, o culto noturno. Percebe? Nesse sentido. Bem como também o lugar. Nós podemos prestar culto a Deus aqui. Podemos, nesse próximo domingo, não, a gente vai viajar. Nós vamos fazer um acampamento, um retiro, todo mundo vai para tal cidade, para tal local, para uma casa de praia. E lá vai ser feito o culto. Qual é o problema? Nenhum. A flexibilidade, isso é circunstancial. Bem como também o vestuário. Mas não é porque o vestuário, como o vestuário é um bom exemplo disso. Não é porque o vestuário é circunstancial, digo, não existem roupas específicas para serem utilizadas, quer seja pelo pastor, quer seja pela igreja, não tem roupas específicas. Isso não significa dizer, o extremo oposto disso qual é? Posso ir de qualquer jeito para o culto. Tanto faz. Não tem um vestuário específico, então tanto faz. É circunstancial, vou de qualquer jeito para o culto. Vou até à vontade, com roupa íntima. É claro que não. Por quê? Porque você praticará tal circunstância, ela será executada pela luz da natureza, pela prudência cristã, pelas regras gerais da palavra de Deus. Então, as circunstâncias não são soltas, digamos assim. Elas estão sendo orientadas pela palavra de Deus, pelos seus princípios. John Owen fala o seguinte sobre as falsas circunstâncias. Essas não são circunstâncias que acompanham a natureza da coisa em si, mas são arbitrariamente superadicionadas às coisas que elas são designadas a acompanhar. O que quer que os homens chamem tais acréscimos, eles não são menos partes do todo em que servem do que as próprias coisas a que estão ligados. Quarto, as circunstâncias não são determináveis pelas Escrituras. Circunstâncias reais, tais como o horário, o lugar, o vestuário, postura, etc., não são abordados especificamente nas Escrituras, como eu falei há pouco. A Bíblia não tem o endereço da rua da sua igreja, nem prescreve o horário dos cultos de adoração dela, que tipo específico de roupa é apropriado no seu contexto,
E com relação à postura, sentar, levantar, essas coisas devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. Mas as Escrituras tratam da música instrumental e claramente ensinam que ela já foi um elemento prescrito de adoração, mas agora é abrogada, como vimos. Além disso, é contraditório afirmar que os instrumentos são uma circunstância de adoração ao mesmo tempo em que apelam, por exemplo, ao Salmo 150 ou Apocalipse 5:8. Isso aqui, para mim, é maravilhoso, porque veja, qual é o argumento aqui? O argumento é, instrumentos musicais podem ser usados na categoria de circunstância. Espera aí. Então, se é circunstância, eles não são ordenados especificamente na Bíblia. Teria que ser princípios gerais, com relação ao horário, a lugar, à prudência cristã, ao vestuário, prudência cristã, também a questão da sabedoria que Deus nos dá, bem como também aqui a sociedade, de forma comum, a prática comum da sociedade. Ora, mas os instrumentos foram prescritos por Deus em sua palavra. Irmãos, prescritos, não foi simplesmente assim, usarão instrumentos. Deus prescreveu especificamente os instrumentos que seriam utilizados. Através de profetas, através de homens que Deus inspirou para poder assim o fazer. Então, quando alguém apela para... A gente pode ter instrumento no culto, na Nova Aliança. O Salmo 150 não fala de instrumentos? Peraí. Então você pulou agora. Você não está mais falando que os instrumentos são uma mera circunstância. Você está falando que ele é ordenado por Deus como um elemento. Percebe? Ou você usa o argumento que é circunstancial, ou você usa o argumento que ele é ordenado. E se ele é ordenado, se ele foi prescrito, tem que ser o que Deus prescreveu. Que é um outro problema também que é criado. Sendo um elemento prescrito por Deus, eu não posso usar o que eu bem entender. Eu tenho que afirmar, eu tenho que dizer qual é o elemento, qual é o instrumento que ele ordenou. E quem é que vai tocar? Na antiga aliança dos levitas. Quinto, as circunstâncias também são comuns às ações humanas e às sociedades. São condições que não são peculiares aos atos de qualquer sociedade em particular, mas comuns aos atos de todas as sociedades. Elas não podem, consequentemente, ser peculiares aos atos da igreja, como uma sociedade particular. Mas a música instrumental é uma condição peculiar ao ato de cantar louvor em algumas igrejas particulares. Eu vou já explicar isso melhor. A conclusão é óbvia. Tomemos, por exemplo, as circunstâncias do tempo e do lugar. Elas condicionam o encontro e, portanto, os atos de cada sociedade. Ninguém poderia encontrar-se e agir sem a determinação de um tempo e um lugar para a Assembleia. Isso é verdade tanto para a igreja como para um clube de ímpios. A esse respeito, eles dependem das mesmas condições. Nenhum deles poderia encontrar-se e agir sem cumprir esta condição. Este é um exemplo das circunstâncias da confissão que são comuns às ações e sociedades humanas. É ridículo dizer que a música instrumental está nessa categoria. Qual é o ponto aqui? Se a confissão está falando que as circunstâncias se trata de algo aqui que são comuns, ela é comum às ações e sociedades humanas, a confissão está falando, com base na palavra de Deus, que circunstância é algo que não é apenas visto no contexto dos crentes, mas também até mesmo dos ímpios. É algo comum às sociedades em forma geral. O horário para marcar uma reunião. Tem que ter um horário, vamos aqui deixar um horário determinado. Isso é algo comum só à igreja de Cristo? Qualquer empresa, qualquer família, qualquer pessoa que vai se encontrar com outra, precisa marcar um horário para poder se encontrar. Assim não é com relação ao lugar também onde vão se encontrar. Percebe? Qual é a natureza de circunstância? É algo que é comum não somente à igreja, mas é algo que é comum a toda a sociedade. Música instrumental com fim de adoração a Deus não é circunstância, porque não é algo comum a todas as sociedades. Nesse sentido, não está dizendo que ímpios não usam instrumentos, não é esse o ponto, entenda. É que não é algo comum, da mesma forma que é lugar, que é horário, que é ter que se vestir para sair de casa. É nesse sentido que não é comum. É usado a música instrumental com um fim religioso, de adoração a Deus. Não é o comum a todos. É algo da própria
igreja, é algo particular ao povo de Deus. Então, não se encaixa nessa categoria também. Mais um ponto antes de ir para as últimas objeções. Por que é uma leitura errada também do documento, da confissão de fé? Ora, irmãos, porque a confissão de fé, quando fala, não só a confissão, diretório de culto, a forma de governo da igreja, os catecismos, quando mencionam de alguma forma o cântico ao Senhor Deus, a nova aliança, nunca os nossos documentos mencionam o uso de instrumentos musicais. E aí alguém pode dizer, reverendo, mas espera aí, a mera ausência não significa dizer que eles não podiam ser usados. Não? Qual é o entendimento dos nossos pais com relação a isso, irmãos? Para que algo esteja no culto solene, tem que ter sido ordenado por Deus. Ordenado por Deus. A ausência da ordenança é a proibição. Significa proibição. Não está ordenado, está proibido. Em momento algum é mencionado o cântico dos salmos ao lado de instrumentos musicais. Estou falando com relação aos nossos documentos confessionais. Em momento algum. Pelo contrário, toda a ênfase está em cantar com as vozes, com o coração, com gratidão no coração. A ênfase toda está em cima disso. Os puritanos escreveram esses documentos, sua maioria esmagadora, a mesma posição, dessa posição que eu estou apresentando, com os instrumentos musicais. A prática do instrumento histórico deles era essa. Então, como é que a gente pode afirmar que a confissão de fé dá espaço para isso? Eu falo categoricamente. Quem defende o uso de instrumentos musicais, a nova aliança, além de estar indo contra a palavra de Deus, é anticonfessional. Não é confessional, nesse ponto. Mas, pastor, quem argumenta, tenta usar a confissão de fé no capítulo 1, seção 6, sobre as circunstâncias. Em síntese, já foi respondido isso. O uso de instrumentos musicais não se encaixa no que significa circunstâncias de culto. Não se encaixa. Não está na mesma categoria que horário, que lugar, que vestuário, que postura com relação ao culto. Não está na mesma categoria. Não está. Então, percebe? Ou você tenta argumentar pelo uso como circunstância. Não se encaixa naquilo que é circunstância, definido pelos nossos pais. Então, só vai cair aonde? Então, tem que ser prescrito. Mas não está prescrito na nova aliança, não continua a nova aliança. Então, não continua, não tem uso. Ou ele é ordenado por Deus como elemento. Não pode ser, é uma circunstância. Se não se encaixa na circunstância, ele não tem espaço, ele não se encaixa em nenhuma categoria. Ele já foi prescrito e foi cumprido em Cristo. As últimas objeções, eu serei bem mais sucinto. Por quê? Porque eu já trabalhei elas em estudos anteriores. Bem mais sucinto. Objeção 4. A visão de João da adoração celestial inclui instrumentos musicais. Portanto, o Novo Testamento os prescreve ou permite no culto. Ou seja, lá em Apocalipse, nós temos menção no capítulo 5, versículo 8, capítulo 14, versículo 2, capítulo 15, versículos 2 a 4. Apocalipse faz menção a instrumentos musicais. E aí, como é que a gente faz com isso? Ora, primeira resposta, e de forma direta aqui, não é literal. Eu falei sobre isso quando eu toquei na questão do Novo Testamento, né? Onde é que no Novo Testamento você vê a igreja usando instrumento musical? No culto a Deus. Onde? Você não encontra nos evangelhos, você não encontra em Atos, você não encontra nas epístolas, você vai encontrar onde? Lá em Apocalipse. E em Apocalipse, grande parte do livro é de quê? De figuras. Claro que há coisas literais ali, mas o livro, na sua maior parte do seu teor, seu conteúdo, é figurativo, não é literal. E aí a pessoa quer argumentar em cima disso, sendo que a própria natureza do livro, só uma parte é figurada. Mas tem outra forma de responder a isso, precisa avançar aqui. Segunda questão, sobre esse argumento. Aquilo que aparece em Apocalipse não se destina a servir como um padrão para a adoração corporativa na terra. Como assim? Quando você observa a adoração descrita lá em Apocalipse, nos céus, acontecendo nos céus, o objetivo de João não é fornecer à igreja do seu tempo e para a posteridade o modelo de culto. Aqui, o culto tem que ser assim, irmãos. Não é essa a intenção do autor. E aqui deixe-me recuar um pouco para poder explicar isso melhor. Entenda, não significa dizer que no livro de Apocalipse a gente não encontre um princípio ou outro bíblico acerca
de como cultuar o Senhor Deus. Algo presente ali, de alguma forma que possa ser extraído. Ora, vamos pensar na Antiga Aliança. Quando um pastor prega num texto sobre holocaustos, Levítico. Ah, não tem nada lá em Levítico para nós hoje? É claro que tem. Mas não literalmente. A gente não vai pegar aqui um animal e vai sacrificar ao Senhor Deus. Seria blasfêmia. Seria pecado. Mas há princípios em Levítico para serem aplicados, inclusive com relação ao culto a Deus. Da mesma forma com relação ao Apocalipse. Há elementos ali também para se aplicar. Mas não como um manual litúrgico. Essa é a ideia, que você entenda. Ah, vamos pegar aqui, o culto tem que ser assim. Tá vendo? Menciona isso, tem que estar isso. Menciona isso, tem que estar isso. Não! Não é essa a intenção do autor. Não é. Não é. Até porque, irmãos, lá em Apocalipse, se nós fôssemos, e é um próximo argumento que é usado para se responder essa objeção, se quem defende isso fosse consistente, a aplicação desse argumento conduziria a muitos absurdos. Por quê? Porque Apocalipse não menciona somente instrumentos musicais. Menciona incenso. Tem toda uma linguagem ali veterotestamentária usada. Então nós vamos também resgatar os elementos da Antiga Aliança, não somente os instrumentos, mas também outros para o culto. Percebe? Quem usa esse argumento é seletivo, ele escolhe. Ah, está aqui, Apocalipse está falando de instrumento, eu vou colocar na igreja. E os demais elementos da Antiga Aliança, que são mencionados em Apocalipse? Antes de ler esse texto, eu já tinha pensado em falar isso. E quando eu li, olha, o autor também fala sobre isso. Casou exatamente com o que eu ia mencionar. Irmãos, vocês sabem quem é que tira de Apocalipse, pelo menos grande parte, da sua liturgia? Essa aplicação consistente, ou seja, não pegar só um instrumento, mas pegar como um manual litúrgico. A adoração é o que a Igreja Católica Romana tem feito de fato. A Igreja Romana medieval justificou muitas de suas práticas supersticiosas e idólatras ao desenhar conexões tênues semelhantes a partir de Apocalipse. Por exemplo, baseado em Apocalipse 6:9, onde as almas dos mártires são retratadas como a estar debaixo do altar, os romanistas escreveram, abre aspas, a semelhança do lugar ou estado dos mártires no céu, a igreja coloca seus corpos também, ou relíquias, perto, ou debaixo dos altares, onde o corpo de nosso Salvador é oferecido na Santa Missa. E tem uma condição especial de que nenhum altar seja erigido ou consagrado sem alguma parte do corpo ou relíquias de um santo. Fecha aspas. O famoso trabalho do apologista, se você não já ouviu falar sobre ele é muito conhecido na internet, ele, inclusive, eu não sei exatamente os detalhes sobre isso, mas pelo que eu ouvi falar, ele já foi até calvinista. Não sei se presbiteriano, não sei se de alguma outra igreja, acho que não presbiteriano não, mas enfim, depois eu posso pesquisar e trazer para vocês. Scott Hahn, ele é um apologista papista. Ele diz o seguinte, ele tem uma obra chamada A Ceia do Cordeiro, a missa como o céu na terra. Ele argumenta em detalhe que a missa romana é a chave interpretativa do Apocalipse. Ele diz isso, ele diz que quando você vai para a missa e tem Apocalipse na cabeça, né, tem ali as partes principais do Apocalipse na cabeça, você consegue entender toda a missa através de Apocalipse. Ao mesmo tempo também, através da missa, você entende Apocalipse. Se os cristãos estão a empregar estes tipos de comparações frágeis para justificar instrumentos musicais, não há razão lógica para não aceitar os argumentos do Dr. Hahn e para incorporar todos os velhos tipos e sombras cerimoniais refletidos no livro do Apocalipse. O apelo especial é óbvio. Não deve ser um princípio aplicar literalmente uma parte de uma visão apocalíptica enquanto tratamos as outras partes figurativamente. Como eu falei, é inconsistente isso. Este argumento nada mais é do que uma tentativa de resgatar uma prática sem mandado. E aí ele vai estar aqui um outro autor, mas deixa eu ir para a última objeção. A objeção 5 que a gente encerra. Os salmos repetidamente nos suplicam que adoremos a Deus com instrumentos musicais. Portanto, é-nos exigido ou permitido que os usemos na igreja. Esse argumento também já lidei com ele. Passei até um bom tempo nele, então vou ser mais sucinto ainda. Pastor, nós cantamos os salmos. Mais do que isso, a nossa igreja local, ela canta exclusivamente os salmos. E os salmos, pastor, o senhor sabe, estão cheios de citações de instrumentos musicais. Na verdade, nos títulos dos salmos aparecem várias, a ponto de dizer, é para ser cantado com tal instrumento. Como é que a gente faz com isso?
Irmãos, veja como é simples responder isso. Eu não estou falando de uma maneira arrogante, eu estou falando quando você entende a teologia bíblica por trás disso. Veja, os salmos também mencionam inúmeros outros elementos da antiga aliança. Ou nós não cantamos aqui sobre holocaustos e sacrifícios nos salmos? Ou não cantamos, por exemplo, sobre a lua nova, a festa da lua nova, a gente já cantou aqui. Ou então com relação ao uso mesmo de incenso, vários elementos cerimoniais aparecem nos salmos. Percebe? Se eu afirmar que o uso de instrumento ele é autorizado na nova aliança, por causa disso, para ser consistente, eu também preciso inserir outros elementos além deles, porque os salmos também citam. Mas como é que a gente responde a isso, além desse primeiro argumento? Ora, segundo lugar, porque, irmãos, tudo deve ser lido e compreendido à luz da nova aliança. Nós cantamos os salmos, lemos os salmos, eu prego os salmos com a luz do evangelho, como sempre. Então isso é cumprido na pessoa de Cristo, na sua obra consumada, e assim nós cantamos com esse entendimento. Não fazendo uso literal dessas coisas, porque elas já foram cumpridas em Cristo. A gente não está deixando de cumprir a ordem de Deus. Por quê? Porque ela já foi cumprida no Senhor Jesus Cristo. A gente cumpre agora aqui, extraindo seus princípios de equidade geral. Além disso, para a gente chegar na nossa conclusão, quero que você entenda o seguinte. Para eu fazer a síntese aqui, tá? Instrumentos musicais que eram usados, irmãos, como eu falei, eram específicos. O momento que eles eram usados era no momento do sacrifício, do holocausto. E quem usava os instrumentos eram os levitas. Pois bem, quem defende o uso de instrumentos musicais precisa ser consistente com isso, a nova aliança. A pergunta é, quem vai tocá-los? Porque isso não era qualquer um que podia tocar na antiga aliança, somente os levitas. Os levíticos findou-se. Quais serão usados? Porque Deus disse quais deveriam ser usados na antiga aliança. Quais a gente vai usar agora? O que a gente bem entender? Terceiro, em que momento será utilizado, uma vez que não há mais sacrifício? Percebe? Tudo, o uso, quem tocava, quais eram, tudo está ligado ao cerimonialismo da antiga aliança. Tudo. Tudo isso. A gente deve satisfazer com o que Deus nos deu. Na nova aliança, uma das suas principais características é a simplicidade do culto. A gente é tendencioso, irmãos, infelizmente, a sempre querermos enfeitar as coisas. E eu não estou afirmando com isso que enfeites em qualquer circunstância é pecaminoso. Claro que não. O que eu estou falando é que a gente não pode transportar esses desejos que nós temos para o culto ao Senhor Deus. A pergunta sempre é, o que foi que Deus ordenou? E na nova aliança, o culto é muito mais simples, muito mais enxuto, e nisso ainda maior glória. Ainda maior glória. Todos os instrumentos, bem como as demais ordenanças da antiga aliança, apontavam para a pessoa de Cristo. E na sua obra consumada, eles encontraram o seu propósito, o seu fim. Eu concluo aqui citando Scott Clark. Ele diz o seguinte: é incoerente apelar ao sentido literal da linguagem do saltério, em um caso, para justificar o uso moderno de uma velha aliança, prática tipológica, o uso de instrumentos, e tratar figurativamente outras práticas no saltério, por exemplo, sacrifícios, ele vai citar também aqui guerra religiosa. A tensão é óbvia. Aqueles que defendem instrumentos desta maneira estão se engajando em um uso altamente seletivo do saltério. Toda a linguagem do saltério pertence à antiga aliança. É tudo parte dos códigos civis e cerimoniais que foram cumpridos em Cristo. Em Cristo. Então é inconsistente e é até desonesto fazer isso. Quando alguém cita, os salmos falam, tá, mas também falam outros. Então use logo tudo, ou não use absolutamente nada. Claro, se alguém for usar tudo, infelizmente vai estar fazendo uma situação, uma coisa ainda pior, né? Como a gente vê em algumas igrejas, o uso de candelabro, o uso de uma cópia, né? uma feitura ali de uma arca da aliança, suposta arca da aliança e coisas do tipo. Candelabro até mesmo em igrejas que se dizem reformadas, presbiterianas. Vocês têm uma ideia
da judaização que está presente em nosso contexto. Irmãos, meditem no que foi ensinado nesses 6 estudos. Tem coisas, como eu falei, que elas precisam ser ainda mais resumidas aqui, mas eu espero que pelo menos o argumento tenha sido apresentado de maneira a você ponderar sobre o assunto, a entender que quem defende tal oposição, além de não estar sozinho na história da igreja, não está falando coisa da própria cabeça. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não. Lidamos com argumentos bíblicos e teológicos e respondendo às principais objeções, respeitosamente, tratando como irmãos em Cristo inúmeras pessoas que defendem isso, todavia estão errados e, infelizmente, trazem para a igreja do Senhor impurezas. Há maiores graus e menores graus de impureza. Eu creio que quanto mais você corrompe a adoração a Deus, mais a tendência é que isso fique pior. Isso é uma questão até óbvia. Até óbvia. Se você abre espaço para uma coisa entrar que Deus não ordenou, a tendência é que outros também possam entrar e acabem entrando naquele culto solene. Eu louvo a Deus que a nossa igreja ela tem, só pela graça do Senhor Deus, pelo seu poder, se mantido fiel na adoração a Deus. E minha oração é que isso permaneça independentemente de quem estiver pastoreando essa igreja. Que a igreja de Cristo aqui seja fiel ao Senhor, adoração a Ele, não porque um pastor disse ou ensinou aquilo ou outro, mas porque sempre vão perguntar, o conselho, os irmãos, peraí, Deus ordenou isso? Deus ordenou isso? Pastor, o que o senhor está ensinando agora? Seja o pastor Alessio ou qualquer outro pastor. Deus ordenou isso? Onde está na sua palavra tal ordenança? Qual o fundamento para isso? A gente pode enxergar e ver mesmo com fundamento. E também nossos documentos confessionais falem alguma coisa para a gente trazer luz. Onde está isso? E essa é a pergunta que você deveria fazer em amor, mas firmemente, quando alguém perguntar a você por que é que na sua igreja não tem instrumentos musicais, devolva a pergunta: onde na nova aliança Deus ordena o uso de instrumentos musicais, meu irmão? Onde? Me prove isso pela palavra de Deus. E eu não estou pedindo você me dar um mandamento explícito, não, uma fala bem explícita, não. Monte um argumento bíblico-teológico que fundamente isso, que mostre a igreja apostólica, a igreja de Cristo adorando ao Senhor com instrumentos musicais. O canto era a capela. Isso é claro no Novo Testamento. A única menção é figurativa e é dos céus. Figurativa e é adoração celestial. Não é a adoração que está acontecendo na terra, dos apóstolos. Que Deus nos ajude a nos manter fiéis. Amém.